Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui a nossa live, 12 horas e 1 minuto. O que a gente queria fazer hoje é discutir um tema bastante importante. Eu acho que é uma desinformação muito grande a respeito não somente do Covid-19, assim como também de tudo que está acontecendo aqui no país, na área da pandemia, que está sendo utilizado de uma maneira política, né? Nós temos desde o início do ano de 2019, né? No ano passado, 2020 na verdade, agora, quando a pandemia começou em fevereiro, uma desinformação muito grande aqui no Brasil. A começar sobre a questão de quando é que começou a pandemia no Brasil. A pandemia no Brasil, na realidade, há uma discussão muito grande. Quando ela de fato começou? A primeira morte, na verdade, ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2020. É o primeiro caso fatal. Mas há relatos hoje que o vírus SARS-CoV-2, ele já estaria aqui no Brasil desde novembro do ano anterior, ou seja, do ano de 2019. Então começa essa confusão por aí. Depois a pandemia era nada, nós tivemos no primeiro momento muita desinformação vindo, especialmente do governo Jair Messias Bolsonaro. As razões são óbvias porque que não somente o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, boa tarde, não somente porque que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro minimizou logo no começo de março do ano passado a questão da pandemia, assim como também a maioria dos países europeus, países como, por exemplo, a Itália, Espanha, França, todos eles minimizaram. Estados Unidos, então, nem se fala. Inglaterra também, Suécia também. Por quê? Porque eles já sabiam que isso teria um impacto imenso nos negócios, um impacto imenso na economia. Então, evidentemente, se eu publico um assunto de saúde pública dizendo que surgiu no cenário um vírus novo e que pode matar você, isso vai assustar as pessoas. Isso vai fazer com que os indicadores de futuro da atividade econômica, como por exemplo, variação do dólar, ações de bolsa, tudo isso sofra o impacto de uma medida que é uma medida negativa. Então, sempre por trás de um grande evento aonde pode ocorrer uma nova dinâmica no seio da sociedade, isso tem um impacto direto na atividade econômica. E esse impacto direto na atividade econômica, ele tem um custo tanto para aquela pessoa que produz, custo para os homens de negócio, e maior ainda também um custo e uma expectativa para os governos. Se a atividade econômica cai, os governos vão deixar de arrecadar. A arrecadação vai cair. Isso acontece no mundo todo. Acontece no Brasil, acontece no mundo todo. Então, o que nós vimos no começo, agora, no começo desse ano, foi uma grande desinformação, foi uma minimização do que estaria acontecendo. A pandemia, o vírus, ele, a princípio, hoje, parece que realmente ele se originou na China, não é? na região de Wuhan, na China. Ele começou, na verdade, na China em novembro do ano passado. Mesmo na China, eles também, no primeiro momento, negaram isso, não somente para os chineses, e para o mundo todo. Por quê? Porque lá também isso ia impactar nos negócios. E essa negação inicial na própria China, lá no final do ano passado, isso fez com que aquele que podia ser um pequeno case local na cidade de Wuhan, de uma cepa de um vírus novo, aumentasse de intensidade lá na China. Então, sempre por trás de decisões desastradas, visando atingimento de metas de comércio,
de metas industriais, de metas de produção e todas as outras metas associadas à questão econômica. No fim, a gente tem um desastre humanitário, um desastre que custa vida. Então começou na China com essa história. Se desde novembro do ano anterior, o ano 2019, já se tivesse feito o isolamento na China, talvez essa pandemia nem tivesse acontecido de verdade. Não aconteceu assim. Entrou janeiro de 2020, e só em janeiro de 2020, quando a pandemia no local ela ganhou uma dimensão muito grande, é que finalmente a China entendeu que tinha que fazer um grande processo de isolamento social, porque eles têm uma população de 1,3 trilhão de pessoas. E evidentemente que eles não podiam deixar que já um vírus que se sabia altamente contaminante destruísse a base econômica do país em pouco tempo, como já estava se vendo, não somente em função do número de mortes que já estava acontecendo desde novembro do ano passado, do ano anterior, mas também da acelerada taxa de contaminação das pessoas. Naquele momento, a taxa era de mais ou menos 3,3. O que significa isso? Uma pessoa contaminava da ordem de 3,3 pessoas. Se eu tenho 10 pessoas, eu contamino 33. E essas 33, 100. E essas 100, 300. E essas 300, 1.000. E aí vai. É uma progressão geométrica, mais acelerada que, na verdade, uma progressão geométrica. Eles, então, rapidamente, a China, mais rapidamente, mais tardiamente, eles fizeram um gigantesco isolamento. Naquele momento já estava morrendo gente a rodo lá. Tá? Mas gente a rodo lá, no final, com esse grande esforço compulsório, porque lá não é uma democracia como aqui, que ainda é uma democracia, mesmo no governo com um forte viés autoritário que nós temos hoje. Lá é imposição de fato. Você vai ficar em casa, você não vai sair, o comércio vai fechar e tudo mais. Então foi muito rigoroso isso lá. E eles conseguiram conter, mesmo numa população de 1,3 trilhão de pessoas, essa pandemia ficou restrita a menos de 100 mil. Na verdade, foi contabilizado oficialmente 85 mil pessoas contaminadas e menos de 5 mil mortes. Isso para uma população de 1,3 trilhão de pessoas. E por que aconteceu isso? O chinês, a pessoa média da China, o morador de Wuhan, ele tem um DNA diferente do nosso, do meu, do teu, de quem está assistindo, de todos os amigos aqui? É claro que não. Nós somos todos iguais. Há pequenas variações de genoma, evidentemente, as raças são diferentes, mas todos nós somos muito parecidos. O vírus não era mais agressivo ou menos agressivo ao chinês, ou ao americano, ou ao italiano, ou ao brasileiro. O que ocorreu lá foi uma ação, tardiamente, como eu falei, deveria ter sido feito já em novembro, não fizeram, mas quando fizeram, em janeiro e início de fevereiro, debelou a pandemia. Só que, nesse momento, ela já tinha ido para a Europa. Enquanto estava terminando a pandemia na China, terminando, né? E na Ásia, por extensão, quando começou na China, a Coreia do Sul, por exemplo, ela fez a experiência mais sofisticada do combate àquele coronavírus. Se você olhar no mapa, a Coreia do Sul é do lado da China. Quando ela percebeu isso, ela testou simplesmente milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Lá não faltou kits para identificação do coronavírus, como aqui falta no Brasil. A minha irmã, por exemplo, ela mora num subúrbio aqui do Rio de Janeiro, Bangu.
ela estava com todos os sintomas do coronavírus. Ela foi a uma unidade de saúde, chegou lá, a pessoa disse para ela: você está com todos os sintomas, mas a gente não tem como fazer uma avaliação sua. Não tinha. Não tinha como avaliar. Se não tem como avaliar, você não entra na estatística. Você não entra na estatística. Você não entra também, você não passa a não fazer parte das políticas e dos planos de prevenção. Porque simplesmente, para o sistema de saúde, eu não sei o que está acontecendo de fato. Na Coreia do Sul, não foi assim. Então, exemplo, eu, por exemplo, moro aqui em Niterói em um prédio de 16 andares. Se eu estivesse na Coreia do Sul e lá fosse o mesmo prédio, se um morador qualquer do prédio fosse diagnosticado com coronavírus, o prédio inteiro ficava compulsoriamente em quarentena. Então, com isso, eles restringiram muito rapidamente a questão da pandemia. No Ocidente não é nada disso, é a democracia, não existe esse controle, muito menos investimento dessa ordem, para se tratar dessa forma. As tomadas de decisão foram muito lentas. A Itália, por exemplo, onde realmente a pandemia começou a graçar, não é? Ela não tomou as medidas no momento que ela deveria, que foi logo após o quase término da pandemia na Ásia. A Itália fez como o Brasil também, a região de Milão, igualzinho aqui, igualzinho. O resultado foi trágico. Foram milhares e milhares de mortes inúteis. E dali, a Itália, não é? Se você olhar o mapa da Europa, é tudo muito perto. A Europa toda, à exceção da Rússia, da Rússia antes dos Urais, ela cabe dentro do Brasil inteirinho. Então, pronto, foi embora. Então, assim foi. E aí, daí para saltar para os Estados Unidos, foi um pulo. O vírus hoje, ele anda avião a jato, literalmente. Então, esse é o início de tudo isso. É o início, primeiramente, de uma negação para não atingir negócios, no primeiro momento. E no segundo momento, uma inteira desorganização dos países, especialmente do Ocidente, quando a pandemia começou. Eu estou falando aqui da China, com uma população de 1,3 trilhão de pessoas e mortes no total da ordem de 5 mil pessoas. Só na Itália morreram 40, 50 mil, ou muito mais, para uma população relativamente pequena. Na França, a mesma coisa. No Brasil, agora, a gente está com praticamente 200 mil, com uma população de 211 milhões. Nos Estados Unidos, com uma população de 363 milhões de habitantes, a gente está com 300 mil mortes. Se eu pegar a relação entre a China, com 1,3 trilhão de pessoas, para a população dos Estados Unidos, de 363, eu tenho um fator de mais de 4 entre um e o outro. Mais de 4, ou aproximadamente 4 vezes. Nos Estados Unidos morreram 300 mil pessoas e na China morreram 5 mil. Qual é a diferença? O americano é mais infectável do que o asiático? Não, não é. É uma questão de postura. Nos Estados Unidos, nós tínhamos o Trump, negacionista. Não, isso é só uma pandemia, isso não é nada, não é pandemia, não. Isso a gente trata com cloroquina, com ozônio, com isso, com aquilo outro. Enquanto isso, a pandemia explodiu. Da mesma maneira que no Brasil, o Brasil também, Bolsonaro fazendo dobradinha, não somente com o Trump, mas com o presidente da Bulgária, que é outro negacionista, também da Índia, outro negacionista também, todos na mesma forma de ver da extrema-direita, todos negaram. O resultado foi dramático. São as populações que mais morrem. E mais morrem porque eles negaram o óbvio. Eles negaram a evidência científica, os fatos. Eles esconderam os fatos. Eles esconderam os fatos de você, de mim, da minha família. Eles esconderam da sociedade.
não só esconderam, mas manipularam. Fizeram com que toda a sociedade acreditasse que aquilo ali era uma gripe, mais nada. Osmar Terra, ex-ministro da Saúde, chegou a dizer que morreriam menos de 800 pessoas, seguido pelo desastrado Bolsonaro, falando exatamente a mesma coisa. Vai morrer também 700, 800. Osmar Terra é um médico. É um médico. Ele não é um pazuello, um general. Ele é um médico. Ele, como médico, no momento que ele fala, dá uma informação dessa, ele passa uma mensagem muito forte. Uma mensagem de negação da realidade. E essa negação da realidade se traduziu logo depois. E você pensa que eles não sabiam do que estava acontecendo? Sabiam. Eu vi duas notícias emblemáticas sobre esse assunto. A Agência Brasileira de Informação, de Inteligência, a mesma que agora fez esses relatórios tentando a anulação dos processos contra o senador Flávio Bolsonaro, usando o aparato da República público para fins privados, em proveito do presidente e do seu clã. Já naquele momento, eles previam que iriam morrer mais de 100 mil pessoas. Isso foi no início de março. No início de março, o presidente Jair Messias Bolsonaro dizia que não ia morrer ninguém, que brasileiro era forte, que podia pular em esgoto, que nada ia acontecer. Era isso que ele falava. Ele foi acusado de genocídio no Tribunal de Haia. Ele vai ser algum dia condenado? Não sei, provavelmente não. Aqui dentro aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada. O STF se manifestou? Não. O STF não se manifestou. Os parlamentares se manifestaram? Não. Não se manifestaram. Os jornais se manifestaram? Sim, se manifestaram. Mas ficou por isso mesmo. Lembra, quando nós estávamos com 10 mil mortes, foi um escândalo nacional. Foram 3 dias de luto. 3 dias de luto. O mastro do Congresso Nacional a meio pau com a bandeira. Foi dramático, 10 mil mortes. Era um número emblemático. Foi uma grande comoção nacional, porque ninguém esperava que iriam morrer 10 mil pessoas, porque até aquele momento o presidente dizia que iam morrer 800, Osmar Terra também, e aí morrem 10 mil. Depois de 10 mil vieram 50 mil, não aconteceu mais nada. 100 mil, muito menos, manifestação nenhuma. 150, nenhuma manifestação. Agora é normal a gente chacinar o povo brasileiro por incompetência, má fé, descaso e também por interesses outros que não tem nada a ver com a brasilidade. Mas parece que está tudo bem. Está tudo bem. Os meus vizinhos aqui, que gritavam Bolsonaro, ninguém se manifesta com relação a isso. Ninguém fica indignado, ninguém fica triste. Tudo virou normal. Morrer quase 200 mil virou normal. Só não parece normal quando morre uma figura pública. Ontem morreu a atriz Nissete. Aí a comoção vem às pessoas, porque era uma figura pública. E os anônimos? Nós já estamos com mais de 180 mil mortes. 186 mil. O número de hoje é 186.764. Na verdade, o número de ontem. Os infectados são 7.238.600. Se você pensa que é menos nos Estados Unidos, está enganado. Como eu disse, a população brasileira é de 212 milhões. A dos Estados Unidos é 360. Se você fizer a relação entre a população brasileira e a população dos Estados Unidos, isso dá um fator de 0,6. Se você fizer o número de mortes aqui no Brasil, que é essa de 187 mil, para os 300 mil dos Estados Unidos, dá o mesmo fator, 0,6. Ou seja, a política de Trump lá gerou o mesmo genocídio da política daqui. O mesmo genocídio. É o mesmo número proporcional de vidas perdidas inúteis. É o mesmo número. Mas parece que
ninguém mais se importa com isso. As pessoas só parecem que se importam quando é uma figura pública ou quando é um parente. Aí elas se importam, aí elas ficam tristes. Agora, nós temos a possibilidade de debelar isso de uma vez. Como? A vacinação. Agora nós temos um fato. Ora, lembra que eu falei no início? A negação com relação à pandemia tinha tudo a ver com a pandemia. Então, se eu sou governo, nesse momento, se eu sou governo, o que eu ia tentar fazer era debelar a pandemia, não é óbvio? Se eu debelo a pandemia, evidentemente as pessoas vão voltar a trabalhar, a indústria, o comércio e tudo vai voltar a funcionar, a bolsa vai subir, os ricos vão ganhar mais dinheiro, os pobres não vão ganhar nada, mas os negócios vão prosperar. Está acontecendo assim no Brasil? Não. Não está acontecendo aqui. Por que não está acontecendo aqui? O que acontece? Qual é a coisa racional que a gente vê aqui nesse momento? Nenhuma. Não vê nada de racional, não é? Ao contrário, o presidente ele joga na direção da manutenção da pandemia. Nós já embarcamos na segunda onda. Na primeira onda a gente chegou no pico máximo de 1.100. Depois veio caindo, chegou em torno de 450. Agora já está em 1.000 de novo. E ele diz que não tem nada acontecendo, que já está no finalzinho. Ele declarou há 2 dias atrás que não tem pressa em vacinar ninguém. O general Pazuello, a mesma coisa. Declarou que também não tem pressa em vacinar ninguém. Então, você não consegue compreender a lógica de pessoas desse nível. São um nível rasteiro e baixo. Essas pessoas não estão pensando no bem econômico da nação. Eles não estão pensando no nosso bem, no nosso emprego. Eles não estão pensando na nossa saúde. Eles estão simplesmente fazendo um joguete político. Essa confusão toda que está sendo feita nesse momento sobre o Plano Nacional de Vacinação fake, porque não existe, acabou de ser confirmado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União auditou e verificou que nenhuma das ações que deveriam ter sido tomadas no âmbito de um Plano Nacional de Vacinação, já agora para 2021, foram compradas. Exemplo, não foram importadas vacinas, não foram importados refrigeradores, não foram importados equipos diversos, nada. Isso tudo, minha gente, leva no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses para acontecer. E por que eles não importaram? Briga ideológica contra a China. Briga ideológica, aliado a Trump. O que o Brasil ganha em torpedear a China e puxar o saco de Trump? Nada. A China é o nosso maior parceiro comercial. Ela está à frente hoje no comércio de drogas com o Brasil do que o próprio Estados Unidos, que vive enfiando sanção contra a gente o tempo todo. Mas não. Bolsonaro primeiro vê o alinhamento ideológico dele com a extrema-direita de Steve Bannon, que é o guru de lá do Trump, e em segundo e enésimo plano, a economia do país e a saúde brasileira. Então se aliou de uma forma absolutamente desprovida de qualquer proveito e totalmente lesiva ao país. O que aconteceu com os militares nacionalistas? Nada. Eles disseram amém. Não são mais nacionalistas. Não são mais. São nada. É um conjunto de aposentados, generais e outros de alta patente que se empoleiraram nos milhares de cargos à disposição em um governo que pretendeu militarizar toda a máquina pública. O que aconteceu? Saíram os especialistas, entraram aqueles que não tinham preparo nenhum, em todos os níveis do governo federal. O resultado é esse. O resultado é esse. Falência praticamente decretada do Brasil sob todos os aspectos, ainda mais na gestão do inepto Paulo Guedes, sem criatividade nenhuma, simplesmente querendo privatizar tudo. Agora quer privatizar a Caixa Econômica Federal. Ela vale mais que 100 bilhões. Ela vale mais que 100 bilhões. Menos não. Ele só pensa nisso. Ele não pensa no futuro estratégico do país. No início, ele queria unir o Banco do Brasil com o Bank of America. Ele não pensa no futuro do Brasil. Ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa nos negócios, porque ele é banqueiro.
Ele está atrelado a isso, ele é o fundador do Banco Pactual. Ele não é o ministro da Economia do Brasil, ele é o ministro da Economia dele e das pessoas a qual ele serve. As privatizações são todas nesse sentido. Entretanto, a maioria delas, graças a Deus, empacou. Eles não conseguiram privatizar a Eletrobras, conseguiram uma série de privatizações na área de petróleo, todas a preço menor do que uma simples garrafinha, latinha de Coca-Cola, mas ele não conseguiu avançar tanto assim. Mas voltando à pandemia, o retrato é esse. No momento da agora, nós temos uma necessidade premente para o país voltar, primeiramente à ordem, segundo à segurança, o cidadão se sentir seguro. Você se sente seguro na sua casa? É o nosso pseudo-presidente, é o pior líder a lidar com a pandemia, é verdade. Você se sente seguro? Não. Eu tenho certeza que você não se sente, eu não me sinto. Ninguém se sente seguro. Como uma sociedade que não se sente seguro, ela vai laborar e vai ajudar a esse país voltar nos eixos? Não tem como. Mas não, eles sabotam o país. Por quê? Ideologia pura, não tem nada a ver com a nossa necessidade de cidadão.